Paz do Senhor, igreja. Prazer, uma alegria estarmos nesta manhã de domingo para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida de nossos queridos irmãos que têm se esforçado assim, estar na casa de Deus com esse objetivo. Os irmãos podem tomar o assento. Meus queridos irmãos, coube-nos nesta manhã, dando prosseguimento às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, estudarmos a lição de número 5, capítulo 6 de Josué, onde nós estaremos vendo nesta manhã a conquista de Jericó. Nas aulas passadas, fazendo uma lembrança, nós vimos na primeira lição que o livro de Josué, ele nos traz importantes informações sobre guerras, sobre conquistas do povo de Deus. Na segunda lição, nós vimos sobre os 2 espias que Josué mandou até a cidade de Jericó para fazer uma sondagem de como era a cidade, o comportamento dos seus moradores, a sua força interna, haja vista já ter presenciado a força pelo lado de fora, que era uma muralha muito tremenda, uma proteção muito grande. E a terceira lição, nós vimos sobre o grande milagre que ocorreu quando o povo, diante do Rio Jordão, tiveram que atravessar aquele obstáculo. E a mão de Deus à frente, nós vimos que quando os sacerdotes colocaram seus pés nas águas, uma parede do lado esquerdo se formou, e como era um rio de corrente de água, o restante das águas do lado direito foram-se embora, e a terra secou-se, e o povo passou por aquele local em terra seca. Nós vimos na nossa quarta lição uma ordem que Deus deu para que fosse retirado o opróbrio do meio do povo, com a circuncisão que foi feita em todos os varões daquela geração que estava iniciando, pois a geração passada todos já haviam morrido, e a Páscoa, e fala sobre o príncipe de Deus, falou. E hoje nós estaremos estudando a quinta lição desta série, que fala sobre a conquista de Jericó. Nós temos aí, está meio claro, demos ênfase à cor preta para ver se aparecia um pouco mais, mas está meio claro. Os objetivos da nossa aula de hoje o primeiro, perceber que tudo conspirava contra o povo de Deus. Tudo se levantava contra o povo de Deus, e não é diferente, até nos nossos dias de hoje. Todas as forças, todas as ações malignas se levantam contra Deus, contra os projetos, contra os planos de Deus. Não mudou nada, permanece igual até hoje. E nós, com força, coragem e fé, nós estaremos vencendo todo e qualquer obstáculo que se formar, qualquer muralha que se levantar à sua frente. O segundo objetivo, viver uma vida de obediência. Esta palavra, obediência, nós vamos deparar com ela em toda a nossa lição. E o terceiro objetivo, compreender que o Deus da promessa é o mesmo da conquista. O Deus que faz a promessa é o Deus que fará a conquista junto com você. O nosso esboço, o nosso roteiro aí está, da lição.
né? Onde diz o primeiro tópico, vitória prometida por Deus, as muralhas de Jericó, Deus promete a vitória, e o terceiro subitem, Deus dá a estratégia para Josué, como deveria proceder naquela batalha. O segundo tópico, o povo obedece, né? Primeiro subitem, Josué obedece a Deus, o povo obedece a Josué, e aí nós vamos ver um fato importante histórico da vida desta mulher, né? Raabe, que ela foi salva, ela e sua família. E o terceiro tópico e último fala sobre a vitória acontecendo, né? Ocorrendo naquele momento de luta. O primeiro subitem fala sobre a queda dos muros, a maldição sobre a cidade e a fama de Josué. Nossa verdade prática, ela fala que é pela obediência e pela fé que garantimos o favor de Deus em nos conceder grandes vitórias. É pela fé, pela obediência, que nós iremos conseguir grandes vitórias. Continuando, algumas considerações da nossa lição desta manhã. Jericó, que significa perfumado, possivelmente era uma região com muita vegetação. Inclusive, nós estudando, vamos ver que o Velho Testamento refere-se a Jericó como a cidade das palmeiras, né? Existia muita palmeira, muita árvore, muita vegetação, e isso exalava com seus frutos perfume, né? E também ela era conhecida como a cidade das palmeiras, foi a primeira cidade, além do Jordão, a ser conquistada pelo povo de Israel sob a liderança de Josué. Tomar esta cidade parecia um desafio impossível para qualquer exército. Era um desafio, aos olhos humanos, impossível de ser vencido. Era um obstáculo enorme, conforme os irmãos estudaram e conhecem a descrição da sua fortaleza. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Poderia ser impossível, mas o povo de Israel estava com Deus à frente. Quando Deus está à frente, nada é impossível. A obediência e a confiança do líder, de todos os seus liderados, foram qualidades importantes para o milagre acontecer. A obediência e a confiança, conforme nós vimos, a obediência é uma palavra-chave desta lição. Nós sabemos que se Deus estiver à frente, meu querido irmão, querida igreja do Senhor Jesus, seja qual for a situação, houver obediência e cremos na sua operação, o milagre que aguardamos acontecerá nas nossas vidas. São 3 pontos importantes a observar. O primeiro, Deus à frente. O segundo, houver obediência. E o terceiro, requisito essencial, ter fé. Com esses 3 pontos importantes, atuando na vida de todos nós, com certeza nós iremos superar, transpor qualquer obstáculo que se apresentar à nossa frente. Como aconteceu com o povo, Deus à frente, havia uma obediência até rígida, nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre isso, e fé e confiança
e confiança. Esses 3 requisitos importantes, você consegue superar qualquer situação. E isso aí foi confirmado pelo nosso patriarca Jó, no seu livro de no seu capítulo de número 42, versículo 2, que diz assim: agora eu compreendo, Jó, já depois de ter superado todas as provações, né, ter suportado todas as suas dificuldades que foram colocadas a ele diz: agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. E Isaías corrobora com essa palavra quando ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus à frente, obediência e fé, você rompe qualquer dificuldade. Josué tem uma visão. Antes de nós entrarmos propriamente dito na lição, né, fazendo uma introdução, nós queríamos falar um pouquinho sobre o finalzinho do capítulo 5 do livro de Josué, especificamente nos versículos 13, 14 e 15. Diz assim o versículo: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé. Empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Versículo 14: nenhuma coisa nem outra, respondeu ele, venho na qualidade de comandante dos exércitos do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra e, em sinal de respeito, lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Aquele local da visão passou a ser santo, meus irmãos, pela presença do anjo do Senhor. E ele exige que Josué descalce seus pés de suas sandálias. Aquele local era uma terra comum, mas com a presença do anjo passou-se a ser um local santo. Semelhantemente, fato ocorreu com Moisés, na sarça ardente, quando de mesma forma foi solicitado que ele tirasse as suas sandálias, porque o lugar que estava era santo. O que significa, meus queridos irmãos, tirar as sandálias? Tirar as sandálias, sair do conforto de onde você está, deixar de confiar numa proteção específica própria sua, libertar a mente de ideias preconceituosas, largar os afazeres alienantes, coisas paralelas que muitas das vezes impedem, atrapalham de você prosseguir numa vida de santidade, numa vida de busca a Deus, coisas que estão ao nosso redor, que se nós não nos controlarmos, o nosso comportamento pede para que essas coisas estejam ocupando espaço na nossa vida e de forma que pode ser impedimento e atrapalho para prosseguirmos. Olhar algo novo e ir ao seu encontro. Tirar as sandálias, adentrar num campo onde a vaidade é deixada do lado de fora. Enfim, buscar a santidade e obedecer ao que Deus manda fazer. Portanto, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Busque a santidade. Nós vamos ver mais para o final da lição.
o importante de buscarmos a santidade para podermos alcançar uma conquista, uma vitória. Continuando a nossa aula, nós vamos ver aí as muralhas de Jericó, entrando no primeiro tópico da nossa lição, né? As muralhas de Jericó. Jericó era uma das cidades mais antigas do mundo, né? Os historiadores chegam a dizer que ela tinha 9, 10 mil anos, né? A gente fazendo uma análise da vida do homem, 6 mil anos de vida, né? Então, enfim, era uma cidade muito antiga, era uma cidade bem já antiga, era uma das primeiras, é uma cidade mais antiga do mundo. Nós vamos ver que seus muros eram verdadeiros obstáculos, considerados intransponíveis e imbatíveis por qualquer exército. Como nós vimos no nosso objetivo, ela era considerada intransponível, imbatível pela sua fortaleza, por esta proteção enorme desse muro tão grande que a rodeava, né? E os seus moradores, o seu governo, o seu rei e seu exército achava que por esta fortaleza tão grande, nenhum exército teria capacidade de romper com aquela proteção e adentrar a cidade, né? Estavam completamente enganados. Muro de 7,5 metros de altura, ou até um pouco mais, né? Os soldados que faziam guarda naquela cidade, por cima do muro, eles podiam ter uma visão a distâncias de quilômetros, né? A distâncias de quilômetros. Um comprimento, esse muro não era muito extenso, irmão, porque uma vez passada a estratégia de uma volta por dia durante 6 dias, e no 7º dia eles teriam que dar 7 voltas em torno desta cidade, rodeando o muro. Então, o comprimento da extensão deste muro não deveria passar muito além de 4 quilômetros. 7 vezes 4, né? Daria 28. 28 seria 4 quilômetros, 1 hora cada quilômetro, 7 voltas, daria 7 horas para fazer o percurso no último dia. Então, não deveria ser muito grande. 6 metros de largura, onde facilitava, em cima deste muro, a tropa, os soldados que faziam vigilância, passavam por cima do muro e até corriam com seus carros de guerra por cima do muro, porque ele tinha uma largura considerável de mais ou menos 6 metros de largura. Então, os irmãos vejam que era realmente uma fortaleza, né? Muro 7,5 metros, 6 metros de largura, né? Devia ser uma fortaleza realmente. A cidade, ela fora construída num local estratégico do território a ser conquistado. Os cananeus a consideravam como porta de entrada de Canaã, símbolo de força e poderio militar. Por isso, a consideravam imbatível. Eles achavam que ninguém poderia ousar entrar àquela cidade. E com certeza, meus queridos irmãos, com os olhos humanos, ninguém teria condições de enfrentar aquele obstáculo. Ninguém ousava um ataque àquela cidade, possuindo todas aquelas qualidades de poder e força. Mas Deus promete intervir nessa questão e garante a vitória a Josué, quando ele diz no capítulo 6, do versículo 2, assim: Então disse o Senhor a Josué:
Veja bem o detalhe, irmãos. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e seus valentes. Quando Deus diz a Josué, olha, Ele está ordenando que Josué fixe seu olhar nele, ou seja, em Deus, e não usasse o seu olhar humano. Quando Deus diz, olha, Josué, olha, entreguei nas tuas mãos a cidade de Jericó, seu rei e seu povo, ele estava pedindo para olhar para Deus. Josué teria que encarar a situação com os olhos da fé. Nós temos aprendido aqui que a fé faz enxergarmos o invisível, coisa que está além da nossa imaginação, coisa que nós não compreendemos, coisa que está além da lógica. E Josué pôde contemplar, pôde encarar aquela situação desta forma, olhando para Deus com os olhos da fé. Continuando a nossa aula, nós vamos ver a estratégia do combate. Qual a estratégia que é passada para o combate? A partir deste momento, Josué enxergando tudo o que iria acontecer pela fé, Deus então passa a ele a estratégia do combate. Josué estava seguindo os passos rigorosamente daquilo que Deus estava querendo, estabelecendo. E aí chega o momento da estratégia. Isso serve de ponto de instrução para nós. Às vezes queremos um modo, uma estratégia para enfrentar uma situação. Mas anteriormente a isso, nós não estamos fazendo questão, muitas das vezes, do que Deus está pedindo. E a estratégia não vem. Mas neste caso, seguindo rigorosamente aquilo que Deus estava pedindo, chegou o momento da estratégia do combate. Porque Josué obedecia rigorosamente. Josué estava crendo rigorosamente. Josué havia colocado Deus à frente, não obstante ser um general de guerra, não obstante ser um comandante do exército de Israel, homem valente, homem aprovado no combate, né? Ele deixou isso tudo de lado e passou a colocar Deus, o Senhor, a qual ele servia à frente. Então passa a estratégia. Marche. Os irmãos conhecem a estratégia, conforme diz o texto de Josué, capítulo 6, versículo 3, 4 e 5, diz assim: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, faça isto durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Meus queridos irmãos, observamos aqui nessa estratégia passada por Deus, Deus é perfeito e absoluto em todas as suas ações. Ninguém questiona o que Deus manda fazer e o que Deus faz. Ele é absolutíssimo em todas as suas ações. E nós percebemos aqui um detalhe muito importante nessa estratégia, que fala da perfeição daquele combate, como deveria ocorrer quando o número 7 aparece por várias vezes neste versículo. E estudando aí o significado do número 7 na Bíblia, nós vamos perceber que o número 7 fala da perfeição.
E não foi diferente. Meus queridos irmãos, essa estratégia, ora, seria executada por uma tropa de combatentes. E a constituição, a composição dessa tropa foi, conforme nós lemos, foi da seguinte maneira: soldados armados à frente, um grupamento de soldados armados à frente. Logo a seguir esse grupamento de soldados de Israel armados, vinha os sacerdotes, os 7 sacerdotes com a trombeta de chifre de carneiro. Detalhes muito importantes: a ordem é dada para que seja confeccionada 7 trombetas feitas com o chifre de carneiro. São detalhes que devem ser cumpridos, não pode ser diferente, tem que ser 7 chifres de carneiro. Logo após esse grupamento dos sacerdotes, o importante da tropa, o centro da tropa, a arca da aliança, a presença de Deus, no meio da tropa. Logo após a arca da aliança, continuando na composição desta tropa que estava cumprindo essa estratégia, veio o restante dos soldados armados. Então essa era a composição da tropa que haveria de rodear Jericó, de acordo com a estratégia passada. Que coisa, irmãos! E tudo foi cumprido rigorosamente. Continuando a nossa aula, nós vamos passar para o nosso tópico 2. O povo obedece. O povo obedece. Nós vemos aí que Josué obedece em todos os detalhes ordenados por Deus. O governo que naquela operação comandava era teocrático. Josué obedece em todos os detalhes mandado por Deus. Ele não modificou nada. E o governo era teocrático. O governo teocrático. Deus dá a ordem a Josué. Josué recebe a ordem de Deus, do governo principal que é Deus, transmite a ordem aos cabeças de tribos, e os cabeças de tribo passam as ordens para as outras tribos. Este era o organograma, o fluxograma de comando desta operação. Deus, Josué, cabeça das tribos e as tribos. Então Josué, capítulo 6 diz: Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Quem comandava tudo era Deus, o supremo comandante. Josué ouvia e obedecia em todos os detalhes. Veja bem, irmão, se Josué mudasse qualquer detalhe ou resolvesse adotar outra estratégia, como homem, como comandante, como general de guerra, como comandante do exército, ele poderia até pensar, mas se ele fizesse isto, como disse o comentarista da lição, não é difícil imaginar o resultado que seria. Israel sofreria uma vergonhosa derrota. Não iria prevalecer diante daquele momento difícil, daqueles muros, daquela fortaleza, se ele resolvesse mudar alguma coisa. 2 características marcantes de Josué: a sua firme confiança em Deus e o claro entendimento que tinha de sua posição como líder. Ele era um líder, ele reconhecia isto, e sobre ele reconhecia que Deus estava acima, e ele confiava. E o povo
obedece. Nós vamos ver aí, como nós falamos, o governo era teocrático, Deus, Josué, os cabeças de tribos e as tribos. O povo, o ponto-chave desta operação que nós estamos vendo, a conquista de Jericó, irmão, nós já falamos no início, o ponto-chave desta operação: obediência. Obediência. Obediência do líder e liderados. A obediência é melhor até de que qualquer sacrifício. Não adianta sacrifícios que na verdade passam a ser sacrilégios se não houver obediência. Exemplo bíblico, Saul. Obedecer é melhor que sacrificar. Não cumpriu a ordem de exterminar com todos os amalequitas, segurando alguma coisa que não poderia, contrariando a ordem de Deus. Reservei alguns animais para sacrifício, tentando camuflar, tentando amenizar a sua consciência, tentando por si próprio passar algo na sua consciência para trazer a si um conforto que não existia. Melhor obedecer do que sacrificar. Agora veja bem, irmãos, os dois juntos, ou seja, a obediência, o sacrifício acrescido da fé, você consegue remover barreiras intransponíveis. Não há muro, não há obstáculo que permanecerá de pé à tua frente, se você obedecer, se você sacrificar a Deus obedientemente e ter fé, você será um vencedor. As ordens dadas por Josué encontraram eco no coração de Israel. Todos aqueles que foram conclamados para a conquista, prontamente se mobilizaram para realizarem sob o comando do seu líder. Cada um cumpria o seu papel obedientemente do que lhe se havia ordenado. A obediência era um fator tão rígido e tão observado pelo povo de Israel naquela ocasião, que quem não obedecesse, o próprio povo se dispôs a levar aquela pessoa a uma condenação até de morte. Quando disseram ao povo: e quem não obedecer às ordens, Josué, será passível de morte. Os irmãos verem a importância tão grande da obediência dentre o povo, que eles chegaram a esse ponto, que quem não obedecer poderá ser até morto. Levavam bastante sério esse ponto da obediência. Caminhando um pouquinho mais para frente, ainda no segundo tópico, né, nós vamos ver, agora entrando nesse terceiro subitem do segundo tópico, fala: Raabe e sua família é salva. Raabe e sua família serão salvos, né? E aí nós vamos ver que a ordem de atacar a cidade e destruir seus habitantes, seu rei e tudo que nela houver, deveria ser cumprida. Mas que coisa tremenda. Quebra todo o muro, entra, mata todo mundo, mata o rei, mata todo mundo, destrói tudo. Só não o ouro, a prata, o bronze. Segurem. Foi dada esta ordem. Mas a ordem era para atacar tudo.
houver. Somente um detalhe: viverá Raabe e todos os que estiverem com ela na sua casa. Josué capítulo 6, versículo 17. Ora, veja, que coisa interessante, irmãos. Esta ordem se refere, olha bem, irmãos, esta ordem se refere ao juízo de Deus, de exterminar tudo, matar todo mundo, toda a população, sobre a cidade de Jericó, que tinha uma vida centralizada na imoralidade sexual e sacrifícios humanos, sobretudo até sacrifícios de criança, abominável aos olhos de Deus. Por isso Deus pediu que Josué aplicasse um imunizante radical para que não viesse contaminar o povo de Israel. Esta é a razão pela qual Deus mandou, Deus determinou que fosse exterminado tudo, para que não viesse contaminar naquela vida de devassa, depravada, promíscua, dentro daquela cidade acontecia. Nós conhecemos uma expressão, irmãos, que diz: Deus é amor. João, o Evangelho de João fala: Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Se houver arrependimento, o amor de Deus entra em ação. Se houver a metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento, quem entra em ação é o amor de Deus. Se não houver o arrependimento, quem entra em ação é a justiça de Deus. Deus é amor, Deus também é justiça. Esses dois atributos de Deus são inseparáveis, eles andam juntos. Quando Deus aplica seu amor, é porque Ele é justo, tem justiça. Quando o juízo de Deus é aplicado, é porque Ele é amor. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Como nós vimos, havendo arrependimento, o amor de Deus entra em ação. Não havendo arrependimento, o amor de Deus estará em atividade. E nesse episódio que nós estamos vendo aqui, da Raabe e família, que serão salvos, deparamos que os dois atributos de Deus, justiça e amor, foram acionados. Primeiro, a destruição total da cidade. Quem entrou em ação foi o juízo de Deus. Um povo rebelde, um povo de vida devassa, um povo de vida promíscua, um povo submerso no pecado de uma forma tremenda. O juízo de Deus entra em ação para que o povo de Israel, ao tomar posse, não se contaminasse. Se não fosse desta forma, o povo se misturaria com aquele outro povo e traria sérios problemas. E Deus, já vendo isso, termina com tudo. Certo, irmãos? Então, caminhando um pouquinho mais, nós vamos ver que sempre há perdão e graça da parte de Deus para os que se arrependem e desejam se converter de seus maus caminhos. Conhecemos um versículo de Isaías, capítulo 55, versículo 7, que diz assim: que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado
o seu perdão. Seja quem for lá fora, completamente escravizado pelo pecado, não é? A criatura lá fora, né? Completamente submersa na vida pecaminosa. Quando ele der espaço ao arrependimento, Deus o receberá com os braços abertos e trará perdão a ele a partir daquele momento. Então, ele opta a partir daquele instante em ter uma mudança de comportamento, em converter-se de seus maus caminhos. Converter significa fazer 180 graus para o caminho que você está seguindo. Aí houve conversão, ele passou a ser genuinamente convertido, e aí então a partir desse instante o perdão de Deus é dado a ele, e ele passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aconteceu isto com Raabe, uma mulher que ao longo da sua vida, sem saber a sua idade, não temos conta disso, mas vivia uma vida de pecado, uma vida pecaminosa. A Bíblia chama de prostituta, né? E ela morava em cima daquele muro, a sua casa era num pedaço daquele muro. Com detalhe importante aqui, irmãos, que aquele muro, quando ele ruiu, quando ele caiu, quando ele se desmoronou, ele desmoronou todo quase na sua totalidade. Um pedacinho dele ficou, porque em cima daquele pedacinho tinha uma casa. E aquela casa tinha uma janela. E aquela janela tinha um cordão de um fio vermelho. E por isso, houve salvação dentro daquela casa. Houve arrependimento. Raabe fez uma retrospectiva na sua vida e mudou, tomou uma atitude, mudou de comportamento. Quando recebeu os 2 espias, levou para sua casa, né? Dentro do que contaram para ela, ela recebeu e falou, é isso, escondeu aqueles 2 espias no telhado, junto com os rolos de tecido naquela casa. Depois desceu-os, mandou que fosse por um outro caminho. Ela compartilhou, ela ajudou, ela contribuiu muito, grandemente, para que o plano de conquista da cidade de Jericó fosse realizado em todo o seu, tivesse êxito. Então sempre há perdão e graça da parte de Deus para os que se arrependem e desejam se converter de seus maus caminhos. Isso aconteceu com Raabe. Ela arrependeu da sua vida e práticas pecaminosas. Ao invés de Raabe dar lugar ao juízo de Deus, ela escolheu o amor, a misericórdia de Deus, e foi salva com toda a sua família. Ela poderia até não optar por esta mudança, com certeza ela seria exterminada, ela iria desfalecer também junto com todos os moradores. Caminhando para o nosso fim desta aula, entrando no nosso terceiro tópico, a vitória acontece. Interessante observar que antes da vitória chegar, existe um longo caminho a seguir, irmãos. Ninguém consegue uma vitória, ninguém consegue algo que está pleiteando de uma hora para outra. Existe um longo caminho a seguir. O caminho da santificação. O caminho da submissão. O caminho da resignação. O caminho da união. O caminho da coragem. O caminho da obediência. O caminho da fé. Esses são o caminho, essa é a trajetória que nós temos que seguir, como fez o nosso povo de Israel
e Josué. A queda dos muros. A queda dos muros. Com os muros destruídos. O verso de número 20 deste capítulo 6 relata o fiel cumprimento de tudo o que Deus havia predito. Com a vitória de Israel sobre Jericó, Josué declara maldita a cidade, de acordo com a lei, que isso estava previsto lá atrás na lei, em Deuteronômio, capítulo 3:16, que diz: a cidade deveria ficar em ruínas para sempre e nunca mais será reconstruída. E Josué diz que maldito seria o homem que reedificar Jericó com a perda do seu primogênito. E ele faz uma profecia: com a perda do seu primogênito, colocará os seus alicerces, e com a perda do seu caçula mais novo, será colocado às portas. E apareceu 500 anos depois, durante o reinado do rei Acabe, um elemento lá de Betel, um betelita chamado Iel. Os irmãos conhecem a história. Esse cidadão inventou de querer reedificar a cidade. Ele reedificou a cidade, só que ele pagou esses dois preços que foram declarados na profecia. O seu filho mais velho, chamado Irão, morreu quando foi iniciado os alicerces. E quando foi colocar as portas, o seu filho Sejube, mais novo, o caçula, também morreu. Cumpriu-se o que estava determinado, né? Então, é exatamente isto que acontece. E finalizando esta nossa aula da Escola Dominical de número 5, a conquista de Jericó, nós vamos ver que assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Josué ficou famoso, não porque ele possuía o comando da tropa, ele era um general, ele era um soldado valente de guerra. Ele ficou famoso porque Deus estava à frente. Se você, meu irmão, busca Deus, e Deus tem te abençoado, dê e tribute a Deus toda a glória, toda a honra. Mas saiba de uma coisa: você ficará conhecido. Você ficará conhecido, porque não por méritos próprios, mas porque Deus está em você. E você passa até a ser famoso, passa a ser até conhecido. Não que você corre atrás da fama, não que você corre atrás dessas coisas, mas porque você paga um preço, você busca a Deus e você passa a ser conhecido dentre todos. Deus estava com Josué, Deus estava com ele. E como nós vimos nessa aula, um ponto importante que ficou bastante claro é que devemos observar a obediência. Obediência. Devemos obedecer como prática nossa. Devemos obedecer a Deus em qualquer circunstância pela fé, mesmo quando sua instrução parece inaceitável por nós, mesmo que às vezes na nossa avaliação não compreendemos, não entendemos, achamos que não é certo, não é correto, mas é Deus que está mandando, é Deus que está falando, nós devemos obedecer. Esta é a mensagem da nossa lição número 5, obediência. A obediência faz você ser próspero em qualquer projeto de vida que você fizer. Você obedece, você não terá problemas, não terá consequências, você terá sempre êxito na missão a ser cumprida por você. Agora, o desobediente, lá tem Deuteronômio capítulo 28, os bem-aventurados
pelo que obedece, será próspero no campo, a sua amassadeira se multiplicará, a sua lavoura dará frutos, você será uma bênção. Aqueles que não obedecem, tudo cai por terra, tudo, né? A desobediência só traz destruição. A desobediência só arruína a vida. Amém, irmãos? Portanto, era essa a nossa aula de hoje, onde falou sobre Josué, a conquista de Jericó. Nós seguimos esse roteiro, que aí está, né? Vimos todos eles, ponto por ponto, e ao concluir essa nossa aula, com certeza, eu tenho convicção plena de que a igreja, os irmãos atingiram esses 3 objetivos aí, que foi perceber que tudo conspirava contra o povo de Deus, tudo conspirava contra o povo de Deus, tudo era contrário. Viver uma vida de obediência é preciso, é necessário. E compreender que o Deus da promessa é o mesmo da conquista. Deus abençoe a todos nós, possamos estar sempre prontos para enfrentar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade que se nos apresentar. Não haverá muro